Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Encher os Olhos. No estudo de hoje, nós vamos tratar do Evangelho segundo Jesus, uma mensagem de esperança e transformação. Neste vídeo, exploramos a mensagem transformadora do Evangelho segundo Jesus. Aprofundamos-se nas profecias de Daniel, nas promessas da nova aliança e no chamado ao discipulado. Descubra como esses ensinamentos podem trazer esperança e transformação para a sua vida. O Evangelho, segundo Jesus, é uma mensagem poderosa e transformadora que tem ressoado ao longo dos séculos. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, encontramos um resumo conciso e direto da mensagem de Jesus, que pode ser dividida em três partes principais: a profecia de tempo, a promessa da aliança, o chamado ao discipulado. Vamos explorar cada uma dessas partes e entender como elas se conectam para formar a base do evangelho que Jesus proclamou. Jesus iniciou seu ministério com uma declaração importante: o tempo está se cumprindo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação remete à profecia das 70 semanas encontrada em Daniel 9, 24 a 27. Segundo essa profecia, um dia representa um ano. Você pode encontrar essa referência no livro de Neemias, capítulo 14, versículo 34, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. E ela começou em 457 a.C., com um decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém. Esdra, capítulo 7. A profecia das 70 semanas é uma das mais extraordinárias da Bíblia e sua linha do tempo é ilustrada da seguinte maneira. Nós temos aqui uma tabela onde nós colocamos o ano e os eventos. Eu convido você a ir visitar o nosso site encherosolhos.com.br, onde você poderá ver mais detalhes sobre este assunto. Além do mais, também temos um curso do livro de Apocalipse e também do Gênesis, que já está pronto. E eu espero que o mais rápido possível eu consiga colocar mais cursos para que você possa estudar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. E essa profecia aqui, que é a maior profecia que existe na Bíblia, eu recomendo que você dedique tempo e atenção. O período de 69 semanas, esse período é outra profecia, é uma profecia menor que está dentro da maior. E 69 semanas proféticas se estenderia até 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus foi batizado e ungido com o Espírito Santo no início de seu ministério. Sua crucifixão ocorreria 3 anos e meio depois, em 31 depois de Cristo. A conclusão do 70ª semana ocorreu em 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do evangelho começou a chegar aos povos gentios. Essa profecia não apenas previu eventos cruciais na vida de Jesus, mas também fortaleceu a fé dos primeiros cristãos. Eles puderam ver o cumprimento exato das palavras de Daniel e reconheceram Jesus como o Messias prometido. Essa profecia continua a ser uma poderosa evidência da veracidade das Escrituras e da soberania de Deus sobre a história. Estudar essa profecia pode aumentar nossa fé em Jesus e na palavra profética. Quando compreendemos como Deus cumpriu suas promessas no passado, somos encorajados a confiar que Ele continuará a cumprir suas promessas no futuro. A precisão dessa profecia é um testemunho da fidelidade de Deus e da verdade do Evangelho. Segunda parte da mensagem de Jesus é a promessa da aliança. O reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Esta declaração anuncia a chegada de um novo reino, um reino de justiça, paz e amor, que contrasta fortemente com os reinos deste mundo. Jesus veio para inaugurar esse reino e convidar todos a fazerem parte dele.
A promessa da aliança é central para a mensagem do Evangelho. Deus sempre desejou ter um relacionamento íntimo e pessoal com o seu povo. E essa aliança é a expressão desse desejo. No Antigo Testamento, vemos Deus fazendo alianças com Abraão, Moisés e Davi, entre outros, prometendo bênçãos e fidelidade em troca de obediência e fé. Com a vinda de Jesus, essa aliança foi renovada e ampliada. Jesus é o mediador da nova aliança, que não se baseia em leis e sacrifícios, mas na graça e no amor. Ele nos convida a entrar nesse relacionamento de aliança, onde podemos experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. A promessa da aliança também implica um chamado à comunhão. Jesus não apenas proclamou a chegada do reino de Deus, mas também demonstrou como viver nesse reino. Ele nos chama a seguir seu exemplo de amor, serviço e sacrifício. Ao aceitarmos essa aliança, somos convidados a viver em comunhão com Deus e com os outros, refletindo os valores do reino em nossas vidas diárias. A terceira parte da mensagem de Jesus é um chamado ao discipulado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Este é um convite a uma transformação radical da vida. Arrepender-se significa mudar de direção, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Crer no Evangelho é confiar em Jesus como nosso Salvador e Senhor, aceitando sua obra redentora em nossas vidas. O chamado ao discipulado é um convite a seguir Jesus de perto, aprendendo com ele e imitando seu exemplo. Jesus é o bom pastor que conhece suas ovelhas e dá a vida por elas. João, capítulo 10, versículo 11, 14 e 15. Ele nos guia, protege e cuida de nós, e nos chama a fazer o mesmo pelos outros. Ser discípulo de Jesus significa viver uma vida de obediência, amor e serviço. É um compromisso de seguir seus ensinamentos e permitir que ele transforme nosso caráter. O discipulado não é um caminho fácil, mas é um caminho de grande recompensa, pois nos leva a uma vida plena e abundante em Cristo. O chamado ao discipulado também envolve uma missão. Jesus nos envia ao mundo para proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 a 20. Somos chamados a ter testemunhas de sua graça e amor, compartilhando a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem. A mensagem do Evangelho, segundo Jesus, é uma mensagem de esperança, transformação e chamado. Ela nos convida a reconhecer o cumprimento das profecias, a entrar em uma aliança com Deus e a seguir Jesus como seus discípulos. Ao aceitarmos essa mensagem, experimentamos a plenitude da vida que Deus deseja para nós e nos tornamos parte de seu reino eterno. Se você deseja aprofundar esse conhecimento sobre o Evangelho e fortalecer sua fé, nós o convidamos a ir sempre, todos os dias, porque todos os dias nós estamos publicando artigo no nosso portal encherosolhos.com.br. Lá você vai encontrar este artigo e muitos outros. Um detalhe interessante. Além do artigo em si, nós oferecemos um guia de estudo para poder guiá-lo e também ajudá-lo a crescer espiritualmente, a entender o que está escrito na palavra de Deus, que esse é o nosso objetivo. Nós colocamos uma descrição, nós listamos todos os textos bíblicos citados, os pontos principais discutidos, as perguntas para consideração, que você pode usar este espaço aqui no nosso canal do YouTube para responder, aqui mesmo nos comentários. Nós colocamos um mapa mental, uma reflexão. Pense sobre como a mensagem de Jesus pode trazer esperança e transformação para a sua vida. Como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Nós colocamos também livros para referência, você pode adquiri-los na Amazon.com e deixamos você com um pensamento.
A mensagem de Jesus é atemporal e poderosa. Ela nos chama a uma vida de esperança, transformação e discipulado. Como você pode viver essa mensagem hoje? Que Deus te abençoe e nós te esperamos no nosso próximo encontro.